Como você visualiza Deus? Como você vê Deus? Você já pensou isso? Tem uns que vê Deus distante. Outros vê Deus no céu. Outros vê Deus no santuário. E qual a sua visualização de Deus? Eu estava vendo isso ontem e me apareceu uma forma. Eu fiz essa pergunta para mim mesmo. Como você visualiza Deus? Então, nessa caminhada, porque buscar Deus é uma caminhada. É buscar, né? É uma busca, é uma viagem. E Deus ainda está sempre aprendendo. É uma caminhada. Eu me fiz essa pergunta, como eu visualizo Deus? Então, eu pensei, como eu visualizo Deus? Aí eu percebi que ultimamente eu tenho visualizado Deus como aquele que está dentro de mim. O Deus dentro de mim. Como que é isso? O Deus dentro de mim. É aquele que vem pelo conhecimento primeiro da palavra de Deus. Depois, pelo Espírito Santo. Então, a gente vai ver que é um processo para esse Deus vir habitar dentro de você, você ter consciência de Deus dentro de você, até o ponto de dizer, o apóstolo Paulo, eu reino por Cristo. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Isso é um processo longo. Até mesmo no próprio apóstolo Paulo. Porque quem era Paulo? Paulo era um perseguidor. Ele já tinha concordado na morte daquele primeiro mártir da igreja, Estevão. Paulo concordou na morte dele. E Paulo estava indo para Damasco, uma missão de prender os cristãos, pô-los nas grades. E de repente ele é surpreendido. Uma luz brilha, ele cai do cavalo, cego, atônito. Por que me persegues? Aí está uma grande visão. E Paulo depois vai contar essa história. E a gente pode ver uma coisa muito interessante. Nessa visão de Jesus Cristo, e Jesus falando para Paulo, Paulo, por que me persegues? Paulo não estava perseguindo Jesus Cristo, Paulo estava perseguindo os cristãos. Mas, na visão, Jesus identifica-se com os cristãos. Ao perseguir o cristão, Paulo estava perseguindo a Jesus Cristo. Jesus se identifica. E daí vai Paulo, através de algum tempo, aprendendo. Ele chega um dia a falar que tudo que ele conheceu. Ele não se sente inferiorizado a nenhum dos apóstolos, mas ele aprendeu por revelação. Esse foi o método de aprendizado do apóstolo Paulo. Revelação. De quem? Do Espírito Santo. Aí, ele vai dizer, nas suas cartas, eu não vivo, mas agora Cristo vive em mim. Então, o Deus de Paulo vivia dentro dele. A presença de Deus em Paulo era feita através da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo trazia a presença de Deus. E esse mesmo Espírito Santo revelava o conhecimento de Jesus Cristo.
A tal ponto que o apóstolo Paulo disse, para mim, o viver é Cristo. Para mim, o viver é Cristo. Larguei tudo, pelo privilégio de conhecer a Jesus Cristo. E a este crucificado. E conhecer também o poder que está em Jesus Cristo. Esse poder que vivificou Jesus Cristo dos mortos. Este poder, quão pouco muitos de nós conhecem desse poder que vivificou Jesus Cristo dos mortos, que fez com que Jesus Cristo se tornasse o primeiro gerado. Pois quando ele foi gerado, Deus disse, eu hoje te gerei. Gerado do alto. Ele foi o primeiro gerado do alto. Jesus foi a primeira nova criatura. E esse aprendizado, o apóstolo Paulo desejava conhecer o poder desse poder. Quer dizer, conhecer do poder do Espírito Santo. E quão poucos dos líderes cristãos conhecem do poder de regeneração, do poder de ressurreição. Porque isso só vem com o tempo. Isso só vem em a gente deixar que os nossos ouvidos fiquem afinados com o que o Espírito diz à igreja e percebermos, adquirirmos o conhecimento que nós somos a igreja, como o apóstolo Paulo falou, o Espírito Santo tem ciúmes de vós, não sabeis que sois o templo do Espírito Santo? O Espírito tem ciúmes de nós, pois nosso corpo agora é o templo do Espírito Santo. É a partir destes conhecimentos, é a partir de aprender a ouvir o que o Espírito diz à igreja, que a gente vai ter ponto de partida. O ponto de partida para conhecer a vontade de Deus, não conforme os nossos conceitos, as nossas visões, mas conforme a vontade de Deus revelada pelo Espírito Santo. Pois o Espírito Santo tem uma grande missão. E essa missão nós já sabemos. Jesus revelou para nós a missão do Espírito Santo. Jesus revelou para nós a necessidade do Espírito Santo aqui na terra. Porque ele se fazia necessário. Jesus disse, eu estou convosco, mas convém que eu vá, vai ser muito melhor para vocês. Jesus sabia que dentro do corpo que ele estava limitado, embora sendo Deus. Mas, em vindo o Espírito Santo, a coisa mudaria de figura. O homem poderia conhecer Deus por dentro. Que beleza, não? Deus habitando dentro do homem. Esse foi o grande segredo de Deus que o povo do passado, os profetas, queriam conhecer, mas que estava oculto até a plenitude do tempo. E agora, em vindo a plenitude do tempo, Jesus diz, convém que eu vá, para que o Pai vos envie o Espírito Santo. E a função dele vai ser essa. Vai vos fazer lembrar de todas as palavras que eu tenho dito. Você não deve temer. Ele vai falar através de você o que ele quer. Isso é um grande ato de fé. Deixar o Espírito Santo fluir conforme a vontade dele. Flua o Espírito Santo. E assim nós faremos a vontade de Deus aqui na terra, não com a força do nosso raciocínio, das nossas capacidades. Nós veremos o cumprimento da palavra de Deus em nossas vidas. Tudo é feito através do meu Espírito.
tudo é feito através do meu espírito. É um aprendizado que o homem vai ter que aprender. Ele vai ter que se desfazer de toda obra e força dele. Todo aquele conhecimento que ele adquiriu na faculdade, no mestrado, no doutorado, ele vai pôr do lado e dizer: reina, Senhor. Eu me submeto, Senhor. Eu fiz isso como um mero treinamento humano, mas agora jogo isso fora e quero que tu reine. Submissão, submissão ao Espírito Santo. Aí a coisa vai mudar. Aí ele vai saber o que é a fé verdadeira. Porque a fé verdadeira é um fruto do Espírito Santo. É o produto do Espírito Santo. É diferente daquela fé vinculada a processos históricos, a processos de conhecimento, a pesquisa, obra de homem, conceitualização e visão de homem. Essa não, essa é produto do homem. Mas a fé legítima é produto, é fruto do Espírito Santo. Por isso que ela é chamada, a fé é um dom de Deus. Ela vem pelo sopro do Espírito Santo. Quando nós lemos as Escrituras, tem que ter essas duas combinações. As Escrituras levando ao Espírito Santo e o Espírito Santo iluminando as Escrituras sagradas. Aí estaremos vinculados à fé verdadeira. A fé daquelas virgens prudentes. A fé daquelas virgens que carregaram o óleo durante a sua jornada aqui na terra. E quando ouviram, na alta madrugada, a voz de quê? O dono da boda chegou. Chegou. O noivo chegou. Estas estarão prontas. Estarão prontas. Estas andaram com o óleo. Deixaram o Espírito Santo iluminar a sua candeia. E elas estarão lá. Passarão pelos portais da eternidade e serão reconhecidas. Pois elas aqui na terra receberam a veste do rei. Pois esta vestimenta não é a justiça própria do homem. Não é produto do esforço do homem. Mas diz a parábola que o rei é quem deu esta vestimenta. E esta vestimenta nada mais é do que a justiça de Deus, nos vestindo. E quem é a justiça de Deus? Nada mais, nada menos do que a palavra de Deus. A palavra de Deus iluminada pelo Espírito Santo. Então, é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Esta fé é que vai garantir a passagem pela porta aberta. Então, nós estamos vendo aí aqueles que entrarão pela porta aberta. Em contraposição, como nós vimos na palestra anterior, aqueles que não entraram, porque a porta estava fechada. Eles ficaram no histórico da vida. Eles ficaram na força do seu raciocínio. Eles ficaram na força humana. Encontraram a porta fechada. Aquele outro não. Combinou a Escritura Sagrada com o quê? Com os entendimentos do Espírito Santo. Eles foram na fonte. Eles foram beber na videira. E da videira extraíram o que? A seiva. A seiva, o entendimento do Espírito Santo. E com esse entendimento, se puseram completo, aptos, vestidos por Deus, vestiduras celestiais. É uma boa nova, não é? É uma boa nova.